É, um dos temas que eu quero tocar contigo é justamente sobre trabalho, sobre goleiro, né? Sobre hoje, ó, assim, na Série A, tá bem comum a gente ver aí, principalmente nos times maiores, né? A galera com goleiro pegando goleiro lá na base e você vê poucos goleiros novos nos grandes times brasileiros da Série A, essa é a verdade. Então, assim, Sim. a galera acaba pegando mais de fora e eu não sei, mas você acha que, por exemplo, o goleiro é uma posição que de repente ele demora um pouquinho mais a amadurecer? Por que que você, por que que isso acontece muito aqui no Brasil de poucos times darem chance para goleiros novos começarem como titular e ir crescendo na carreira naquele mesmo time? Eu acho que o grande problema, Léo, é porque aqui, né, infelizmente no futebol brasileiro a gente vive de resultado, né? Então o treinador ele sobrevive a cada jogo. Então o que acontece? Para você botar um garoto mais novo, né, por mais que ele tenha qualidade, você tem que dar tempo e esperar esse garoto. É normal que vão ocorrer falhas, só que o que eu vejo que a espera não é a mesma de quando você tem um jogador mais experiente, de quando você tem um jogador mais rodado. Entendeu? Eu acho que a paciência é menor quando você tem um goleiro novo, mesmo o goleiro sendo formado em casa, que o clube teve o trabalho de formar esse goleiro. E aí eu acho que a paciência, tanto da torcida quanto da própria imprensa, dentro do clube mesmo, ela é menor do que quando você tem um goleiro já mais jogado e mais rodado. Então eu acho que esse é um dos fatores fundamentais para que poucos clubes consigam chegar e investir. Não, eu vou botar o fulano, eu sei que ele vai errar, que faz parte do processo, mas eu confio que ele vai ser o meu goleiro para daqui a. Eu vou ter um goleiro durante 5 anos, durante 6 anos. Eu acho que esse é o maior problema, a falta de paciência e principalmente em função do resultado, né? Porque se não ganha hoje, o treinador tem que ganhar o jogo seguinte, daqui a 3 jogos, se ele não vencer, ele vai ser demitido, então acaba não se tendo um projeto do clube, né? Fica mais em função do treinador, de ele poder, ele está vendo o lado dele, lógico, e aí eu acho que esse é um dos principais fatores, que não se oportunizam os goleiros mais novos para que eles se firmem, porque a gente tem vários goleiros novos aí com potencial muito bom. Uma coisa que eu confesso para você que eu tenho bastante curiosidade em saber é em uma disputa de pênaltis. A gente sabe que jogos mata-mata, né, antecedem essa tensão e a probabilidade de uma disputa de pênalti. Como que você prepara um goleiro? Como eu preparo de um goleiro numa situação dessa? Você, Jorge, você corre atrás dos principais batedores do time, de como eles batem, e você dá o material para o goleiro ou não? Você chega, ó, você procura aquilo ali, procura aquilo ali, procura. Isso antes do jogo. E Sim. na hora do jogo também, eu quero saber se você chega e dá algum toque, ó. Faz isso, faz aquilo. Assim, hoje em dia, há anos atrás, a gente não tinha essa função. Então, por exemplo, eu corri, a gente tem análise de desempenho, né? Que dá um suporte muito grande para todo o clube, para o treinador de goleiro. Então, por exemplo, eu peço de todos os jogos, né? Independente se vai ter disputa de pênalti ou não, todos os batedores, as bolas paradas. Então, quando a gente vai para uma disputa, eu estudo todos os batedores, né? O jogador Y, ele bateu 8 pênaltis, nós temos 8 cobranças. Como é que elas foram batidas? Em qual momento do jogo ele foi batido? O jogo estava 0-0? Não, o time dele estava ganhando já. Qual é o canto que ele bate com a preferência do canto dele? E isso eu passo tudo para os goleiros, né? Isso aí é passado tudo para os goleiros antes, um dia antes ou depois. Hoje em dia a gente tem a facilidade de estar passando até pelo próprio celular, né? E no dia do jogo eu tenho esse material comigo, né? Eu tenho esse material comigo e procuro no momento de uma disputa de pênalti, antes ali a gente relembra algumas coisas, vai passando. O que dificultou hoje em dia é porque as equipes não são mais obrigadas a informar quem são os batedores, né? Então, antigamente, quando você sabia os batedores,
isso aí te ajudava nesse processo. Você pegava a equipe vai bater, quem são os batedores? Os 5 batedores saíram, é fulano, ciclano e beltrano. Você conversava ali com o teu goleiro e você relembrava e passava aqui, ó, fulano vai bater, beltrano, esse aqui nós temos. Hoje em dia não, hoje em dia isso mudou, né? Mas de qualquer maneira, eu particularmente, eu sempre levo uma colinha que está ali junto comigo, eu arrumo uma maneira de fazer um código, né, de sinalizar. Ano passado mesmo no Brasileiro, Sub-20 aqui com o Atlético, a gente saiu para o Vasco na disputa de pênalti, nas quartas de final, e eu tinha 12 cobradores do Vasco. Eu tinha toda essa informação com 12 cobradores do Vasco, né? E os 5 que bateram, eu tinha 4. Né? Só que na hora, por exemplo, e por ser em base, quando é no profissional, é mais fácil, você já conhece só mais os material. jogadores, é mais fácil de você. Na base era mais difícil. Então eu fiz um código aqui com o meu capitão, eu ficava da lateral, ele me dizia o número do jogador que ia bater, eu vinha aqui na minha cola, olhava e fazia um código para o meu goleiro, né? Para que ele tentasse pegar. Mas eu, particularmente, eu passo sempre esse material e levo esse código. Mas dificultou, essa mudança na regra dificultou para a gente. É aquele negócio, é igual um jogo de xadrez, a gente vai estudando daqui, dificulta do outro lado, agora a gente tem que ir procurando algumas maneiras para tentar solucionar. Apareceu há pouco tempo, eu não me lembro qual foi o goleiro agora, que ele levou na garrafinha de água, ele tinha a relação dos batedores na hora do pênalti, né? Então, bateu o pênalti, ele pegava a garrafinha d'água, ele ia beber, só que, na verdade, ele tinha ali todos os cobradores da equipe. Então, a gente tem que tentar algumas maneiras de tentar se beneficiar nesse momento. Jorge, vamos falar um pouquinho aqui, um assunto que surgiu muito legal essa semana, né? No sábado, o Jefferson fez uma live com o Flávio Tênis, né? Tá conseguindo me ouvir legal? Tô ouvindo bem. Beleza. O Jefferson fez uma live com o Flávio Tênis e ele, perguntado pelo Flávio quais eram os preparadores de goleiros, os melhores preparadores de goleiros que ele tinha trabalhado. Ele te colocou numa lista muito seleta dele. Falou 4 nomes e você estava entre esses 4. Ele falou o do Flávio, ele falou o do Tafarel, o do Chiquinho e o seu. Como é para você ser citado assim por um cara... assim, o Jefferson é uma referência, quer queira ou quer não, o Jefferson é uma referência, um dos melhores goleiros brasileiros, né? Agarrou muito o Jefferson, tinha cancha para ficar agarrando ainda, parou até cedo. Teve momentos brilhantes. O maior, talvez, eu acho que ele divide opiniões em relação a ser o melhor goleiro da história do Botafogo, porque o Botafogo teve o Manga, teve o Wagner, mas terceiro maior jogador que vestiu a camisa, que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo. Como é para você receber um elogio, ter sido colocado como referência de um cara que é simplesmente um mito para o torcedor do Botafogo, né? Para mim é um motivo de muito orgulho e muita satisfação, né, Léo? Assim, você poder ser colocado como um dos melhores treinadores que o Jefferson teve, né? Ele citou 4, né? Falou do Flávio, do Tafarel e do Chiquinho. Então, assim, me orgulha de 2 formas. Primeiro, de poder ter sido citado pelo Jefferson, né? De poder estar nesse grupo seleto dos melhores treinadores que ele trabalhou. E segundo, de eu poder estar no nível desses profissionais que ele citou, né? Eu sou mais novo do que todos eles, né? Busco ainda muita coisa na minha carreira, mas isso é um motivo de muito orgulho e muita satisfação e me deixa feliz e realizado e sabendo que o que eu faço, eu estou procurando ir no caminho certo, venho me atualizando, estudando cada vez mais, me aprimorando para que eu possa dar sequência na minha carreira aí da melhor maneira possível e eu alcance os meus objetivos. Se eu conseguir conquistar aí, eu acho que 1/3 do que esses treinadores conseguiram conquistar, eu acho que eu vou me dar por realizado na minha carreira. Tá, agora eu vou fazer uma sequência de top 3 aqui contigo, pode se estender até um top 5. Beleza. Primeiro eu queria saber
na sua opinião, quem é o top 3 ou top 5, se você achar conveniente, de goleiros do mundo nesse momento, na sua opinião? Os melhores goleiros do mundo, para mim, hoje em dia, Alisson, o Ederson e o Oblak. Nessa sequência? Ordem, nessa sequência. No Brasil? No Brasil, hoje, nós temos bons goleiros, um nível muito bom. Eu acho até que é um pouco parecido, né? É bem nivelado aqui no Brasil, nessa questão, o nível, né? tá muito nivelado aqui no Brasil, né? Mas 3 que eu te diria hoje no Brasil, eu colocaria o Gatito, o Diego Alves e o Santos do Atlético Paranaense. O Cavalieri, ele chegou no Botafogo completamente desacreditado no fator torcedor, né? Torcedores, o Cavalieri teve uma grande história com o campeão brasileiro do Fluminense, viveu grandes momentos na carreira, mas ele deu uma sumida. Voltou para o Botafogo, a galera tava, como é que tá o Cavalieri? Como é que tá o Cavalieri? É até interessante você colocar ele entre os tópicos que você trabalhou, porque ele, de fato, ele estava esquecido quando o Botafogo pegou ele e desacreditado. Fala um pouquinho dele. Ele chegou. Como é que ele chegou no Botafogo? Ele estava legal? Como é que estava a cabeça? Como é que forma física? Esse período que ele passou fora da mídia, entre aspas. Assim, a chegada dele no Botafogo, o nome do Cavalieri surgiu, né? A gente estava precisando, né, com a aposentadoria do Jefferson. Fizemos uma relação de alguns goleiros que seriam interessantes para o clube, e a gente sabe que o momento que o Botafogo atravessa, né, numa parte financeira ruim, então a gente tinha que procurar uma relação custo-benefício que fosse boa para o clube, né? E numa dessas reuniões foi levantado o nome do Cavalieri. Era um goleiro que estava livre no mercado. Assim, a gente tinha eu particularmente, eu tinha a referência do Cavalieri mais de um ano atrás, né? Eu não tinha visto ele jogar no último ano. Tanto é que o Cavalieri chegou no Botafogo, ele vinha de 8 meses parado. Ele foi para a Inglaterra, ele ficou 3 meses lá no Crystal Palace e retornou para o Brasil, ele estava 8 meses parado. Então, assim, pelo histórico passado dele, quando ele chegou, né, a gente sabia. Mas como é que seria o momento? Né? Tanto foi proposto um contrato a ele de produtividade, né? Mas assim, foi uma surpresa super, super agradável. É um cara extremamente profissional. Posso te falar que é um dos mais profissionais com quem eu trabalhei. Para você ter uma ideia, Léo, ele apresentou no Botafogo depois de 8 meses parado, treinando sozinho, por conta própria, fazendo academia. Ele se apresenta com um percentual de gordura de 8,1. Melhor do que 90% do grupo de jogadores do clube. Vindo de férias. Impressionante, impressionante. E um cara, assim, extremamente dedicado. É um cara que, posso dizer que está realizado na carreira dele, tanto financeiramente quanto na carreira. As coisas que ele conquistou pelo Fluminense, seleção brasileira. E chegou no Botafogo, assim, treinando, mas muito, muito, buscando o espaço dele. Sabia da maneira como ele chegou, que nós tínhamos o Gatito, e ele falou, cara, eu estou querendo uma oportunidade de poder voltar a atuar em alto rendimento, né? Então, assim, se dedica ao extremo ao treinamento. Você tinha que pedir para ele para diminuir a carga de treino, porque ele falava, às vezes, assim, ele via, de repente, um Saulo, um Diego fazendo algumas coisas, e ele falava assim, não, os garotos têm 20 anos, eu não posso fazer menos do que ele. Não, cara, mas você já está com 34, vamos ver, não, mas não tem problema, assim, fantástico, foi um prazer muito bom e, assim, um atleta excepcional. Posso te dizer que, como atleta, é um cara que chega cedo, o treino 4 horas da tarde, você chegava no clube, 1 hora da tarde, o Cavalieri estava lá. Ele ia para a academia, fazia o pré-treino dele todo, nós íamos para o campo, quando acabava o treino, às vezes ele encostava e falava assim, pô, eu acho que no trabalho hoje ainda ficou faltando alguma coisa, eu posso fazer um complemento na academia? Eu posso pedalar? Eu posso dar uma corrida na esteira? Então, assim, um cara fantástico, fantástico. Por isso que eu boto ele
nesses top 3 que eu coloquei, entendeu? Porque engloba não só a parte tecnicamente, mas a parte como atleta também, né? O cara dedicado, o cara, assim, foi uma surpresa muito boa e eu acho que tá aí, tá lá no clube procurando o espaço dele, né? Das vezes que jogou, que teve a oportunidade de jogar, foi bem. Eu acho que foi uma escolha certa naquele momento que o clube fez. Acho que teve dois momentos aí que não devem ter sido nada agradáveis para você, que foi na lesão que o Jefferson teve naquela partida da Copa do Brasil, né, que foi no braço, Isso. e no anúncio da aposentadoria dele. Acho que acabou pegando todo mundo de surpresa. Você mesmo, já em outra ocasião, falou que, conversando com ele, que ele tinha ainda mais 3, 4 anos aí de ótimo desempenho se ele quisesse continuar agarrando. Fala um pouco dessas duas situações. Primeiro da lesão, porque foi uma coisa que mexeu com todo mundo, né? Uma lesão séria que o Jefferson teve e acabou depois se agravando com o passar do tempo, enfim. E do lance da aposentadoria dele. A lesão foi um jogo da Copa do Brasil contra o Jacuipense, né? Então, fizemos o aquecimento, voltamos para o vestiário, tá? Teve aquele todo procedimento, entramos em campo, fomos bater umas bolas que a gente batia, tinha uma sequência que a gente fazia sempre antes de começar a partida, e eu dei um chute, ele defendeu e ele caiu, ele ficou no chão e não levantou. E aí eu fiquei olhando, eu achei estranho. Quando eu cheguei próximo dele, ele falou assim: Jorge, meu braço está todo dormente. Na hora que eu bati no chão, meu braço ficou todo dormente. Falei, o que foi? Ele falou, cara, não sei, eu senti um negócio diferente. Assim, ele já reclamava algumas vezes de uma dor no cotovelo, né? No braço onde ele teve a lesão. Mas aí ele foi e falou assim, pô, tá diferente do que das outras vezes, tá dormente. Eu falei, tá, mas como é que tá? Aí ele falou assim, não, tá incomodando, mas vamos embora, vamos pro jogo. Eu vim, saí, fui pro banco, chamei o doutor, falei, doutor, o Jefferson reclamou de uma dor assim, tal. Ele falou, tá, vamos ficar observando, passou o primeiro tempo, falei com ele durante o primeiro tempo, como é que tá? Ele falou, tá mais ou menos, vamos ver como é que... Só que assim, sinceramente, eu não tinha noção, eu acho que nem ele também, porque ali ele já tinha lesionado, ele teve uma lesão incomum, né, cara? Ele rompeu o tríceps. E ele jogou o primeiro tempo todo. Ele jogou o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, fomos pro vestiário, eu falei, e aí? Ele falou, cara, tá doendo muito. Eu falei, então vamos segurar, você fica, e depois ele falou, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele tomou uma injeção, ele pediu para voltar, ele tomou uma injeção, pediu para voltar, e foi pro segundo tempo, né? Chegou no segundo tempo, no início do jogo foi bater uma bola, ele vai e faz uma defesa e essa bola sobra num rebote. Ele volta e faz uma outra defesa. Nisso que ele fez a segunda defesa, ele caiu e ficou no chão. Aí o doutor entrou, quando fez o sinal, fez para substituir. Fizemos a substituição, ele voltou, ele veio para o banco, ficou sentado do meu lado, ele falou, pô, tá doendo, botou um gelo ali. Só que assim, a gente não tinha noção do tamanho da lesão e da gravidade que era a lesão, né? Tanto é que nós ficamos conversando ali no banco, depois eu conversei com aí o doutor falou, Jorge, eu estou suspeitando de uma lesão mais séria, de uma ruptura do tríceps, né? E aí ele falou assim, vamos chegar no Rio, vamos fazer um exame para que a gente possa realmente ver o que aconteceu. E aí, infelizmente, né, aconteceu a lesão, eu acho que isso aí acabou prejudicando a carreira dele, um objetivo que ele tinha, que era de ir à Copa de 2018, e assim, isso eu posso te garantir, Léo, que ele, se ele tivesse bem jogando, ele iria. Porque uma das poucas pessoas sabem disso, mas na época o Ricardo Gomes era o treinador ainda, né? Nós estávamos lá no clube e o Tite ligou para querer saber dele. O Tite ligou para querer saber como é que ele estava. E aí ele estava no processo de recuperação e o Tite foi e falou, não, pode avisar para ele ficar tranquilo, que ele voltando, ele estando bem, eu conto com ele. Eu conto com ele. Ele é um dos meus jogadores. Isso aqui é 2015, 2016? 2016, que foi na lesão. Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes já estava, 2016.
E aí depois ele teve que fazer uma outra cirurgia, a situação se agravou, era um negócio que levava, de repente a gente estipulava um tempo, durou 6 meses, né? Isso aí acabou prejudicando e muito a carreira dele, né? E o outro momento foi o da aposentadoria, porque assim, eu particularmente, quando eu falo com ele, eu ainda brinco com ele, ele já tinha relatado há alguns meses antes que ele estava com essa vontade de parar, né? E eu ainda brincava e falava assim, pô, cara, você tá louco, você ainda joga aí mais 3, 4 anos em alto rendimento tranquilo, né? Pela performance que você tem, da maneira como você se cuida, da maneira que você vem treinando. Mas foi uma decisão dele, né? Isso aí já estava... Eu acho que ele já estava bem resolvido com essa questão, junto com a família dele, né? Nesse processo que já estava perto da aposentadoria, você acho que estava presente, nós fizemos um treino aberto na véspera de um jogo contra o Corinthians, num sábado pela manhã, e depois teve um trabalho de finalização. Pô, o que ele fez naquele trabalho de finalização foi absurdo. Foi um absurdo o que fez naquele treino, né? E assim, eu ainda brinquei com ele, eu ainda falei, cara, tu ainda tá pensando em parar depois disso? Aí ele falou, não, mais pra frente a gente... Porque ali ainda faltavam uns 2 meses, 2 meses e meio ainda, né? Até chegar, quando chegou o momento da aposentadoria dele, né? Mas assim, foi um momento... Mas eu acho que o importante era... Eu tenho certeza que se ele quisesse jogar, ele estaria jogando ainda em alto nível, competindo em alto nível com altas performances no futebol brasileiro. Mas foi uma decisão particular dele, lamento, né? Porque eu acho que ele podia estar aí jogando, tendo boas participações, sendo decisivo como foi constantemente na sua carreira, mas ele estava já bem resolvido a respeito disso, ele já estava definido que era isso que ele queria. É uma pena, mas acho que ele conseguiu se realizar dentro do que ele almejava e o que ele sonhava para a carreira dele. Você falou do Gerson, falou do Cavaleiro, agora a gente tem que falar um pouquinho também do Gatito, cara. O Gatito, quando ele chegou no Botafogo, ele tinha defendido acho que uns 3 pênaltis na vida dele, na carreira dele. E ele chegou no Botafogo, ele passou a ter uma média de, de pênalti defendido muito alto. Acho que eu não tenho de cabeça agora aqui, mas acho que ele defendeu já com o Botafogo uns 13 pênaltis, alguma coisa assim. Eu acho que são 13 ou 14, se eu não me engano. Teve uma época que era mais de 50%, hoje em dia deve estar em torno de 40%, mais ou menos. Ele chegou uma época que teve um aproveitamento maior que 50%, eu lembro disso. Mas só que assim, ele pegou pênalti em grandes situações, né? Botafogo classificou o Botafogo para Libertadores, da pré-Libertadores, título carioca, recentemente classificação da Copa do Brasil, enfim. Como assim, tem alguma preparação especial? Teve no caso dele, ou você geralmente implementa alguma preparação especial para o goleiro ser bom pegador de pênalti? Porque não era só o caso do Gatito. Gerson também sempre foi bom pegador de pênalti, né? E o Gatito se tornou um cara excepcional na penalidade, né? Ele chegou no momento que ele passou a ser mais temido, de repente, do que o Jeff na disputa de pênalti. Então, assim, teve alguma preparação especial? Tem alguma preparação especial que vocês fazem em relação a isso ou não? Oi, Jorge. Voltou? Oi, Léo. Voltou agora. Tinha travado. Beleza. Então, fala aí. Não peguei tua resposta sobre o... Tá. Dos pênaltis. É assim, o que é feito são os estudos, né? Aquelas análises dos jogadores. Isso aí é feito toda a partida, né? Os analistas de desempenho têm um banco de dados e esse banco de dados ele é passado para a gente em todas as partidas. Vamos jogar contra a equipe X. Então eles passam, tem os possíveis batedores, eles batem aquele estudo que eu te falei anteriormente, bate a maior incidência de bater no canto direito quando o jogo está 0-0. Isso tudo é passado antes de cada partida para eles, né? Agora, sim, o Gatito ele tem uma qualidade, que isso aí é dele, ele tem uma leitura corporal do movimento do jogador que é muito boa, né? E ele consegue esperar até o último momento. Eu, particularmente, eu acho que o pênalti bem batido, aquele bem batido, o goleiro não pega. O goleiro não pega, a não ser que o goleiro saia antes. Mas se o goleiro sair antes,
Você pega um cara com qualidade, ele vai ver você saindo antes, ele vai virar o pé, né? Agora, ele tem essa qualidade dele esperar até o último momento. Então, ele consegue esperar até o último momento. Ele tem uma força explosiva muito boa, né? Então, quando bate no raio de ação dele, ele sabendo, teoricamente, já tendo estudado e analisado o canto, bateu no raio de ação dele, ele com a explosão dele, ele consegue chegar na maioria das bolas. E ele é um cara muito frio, né? Isso aí é uma característica dele, ele é um cara muito frio. Quando que parece que todo mundo está naquela preocupação, para ele parece como se nada tivesse acontecendo, né? Ele vai numa tranquilidade que ele consegue. Eu brincava com ele, né? Falava isso durante o treinamento, que eu falava que ele fazia cera até para treinar, né? Que ele é um cara que ele vai, eu brincava, eu falo, cara, você faz cera até para treinar. E ele assim, você vai ver nas cobranças de pênalti, por exemplo, o cara vai ver, ele tem um ritual dele ali que ele pega a toalha, ele pega a garrafinha dele d'água, aquilo tudo ali é para ele estar desestabilizando o batedor. O cara já chegou na bola, o cara já está ali, ele está ainda lá se arrumando, se posicionando. Então isso é uma característica dele, né? Uma particularidade muito boa dele que faz um diferencial fantástico nas cobranças de pênalti. Ele tem um ritual que é muito engraçado, que eu falei até com ele na entrevista depois do título do Vasco. O goleiro, geralmente, ele, né, abre os braços, ele não, cara, ele fica com o braço reto, assim, para baixo, olha para baixo e fica balançando o pé, sabe? É um ritual, assim, muito, sei lá, muito frio mesmo, né? Não é aquele que você vê o goleiro fica olhando, né? Ele não, ele fica paradão na dele ali, no meio do gol, pá, tranquilão. E ele tem uma situação, Léo, diferente, assim, que isso aí eu fui perceber com ele, né? Você, pela regra, a regra te permite o quê? Que você fique, hoje em dia, você fique com o pé em cima da linha, né? A maioria dos goleiros, o que acontece? Bota a ponta do pé em cima da linha. Não, o Gatito, ele calça 44. Ele bota o calcanhar dele é que está em cima da linha. Então, por exemplo, ele já tem ali 30 centímetros que ele está ganhando, que pouca gente percebe isso. Isso aí eu fui observando durante os treinos, né? Na cobrança, e aí eu perguntei para ele, eu falei, Gato, por que você se posiciona aqui? Ele falou, não, a regra diz que o meu pé tem que estar em cima da linha. Meu pé tá, o que está é meu calcanhar. A parte do pé está na frente. E já é uma vantagem que ele leva. Ele acaba levando ali, de repente, 25, 20 centímetros que, na hora de uma batida, faz uma diferença muito grande, né? Então, isso aí é uma particularidade dele também, até um segredinho dele que eu acabei revelando aqui, que faz uma diferença muito boa na hora no aproveitamento das cobranças de pênalti. Agora, Jorge, tu já reforçou aí que dos teus objetivos é voltar a se estabilizar numa equipe profissional. O que te levou a sair de uma equipe profissional do Botafogo e ir para a base do Atlético Mineiro? Eu te pergunto isso porque, assim, em diversas situações, e eu sou testemunha disso, no Botafogo, era você e o Flávio Tênis trabalhando, só que, assim, acaba que a galera, o Flávio Tênis já tem o nome dele consolidado e a galera fala muito do Flávio Tênis e às vezes a gente esquece que tem um outro preparador. Então, às vezes, você está na sombra de um grande profissional, trabalhando junto com um grande profissional, acaba ofuscando um pouco o teu nome, involuntariamente, acaba acontecendo, é inevitável, sim, vamos dizer. O que te levou a tomar essa decisão de dar, não sei se você pode considerar isso, sim, um passo atrás, sim. Um passo atrás assim, dessa caminhada. Era uma pergunta que eu estava imaginando que você fosse fazer, né? E isso eu nunca comentei com ninguém desde que eu saí. Mas, assim, uma das coisas que me levou a tomar essa decisão assim, foi a falta de valorização que eu tive dentro do Botafogo. Entendeu? Eu acho que eu não fui valorizado como eu deveria ser. Tanto profissionalmente quanto financeiramente. Então, assim, chega um momento em que eu falei, cara,
eu tenho que ver o que é melhor para a minha vida, né? Porque se eu tivesse sido reconhecido dentro do clube e tivesse sido valorizado profissionalmente, principalmente acho que profissionalmente, lógico que financeiramente também, de repente eu não teria tomado a decisão que eu tomei. Mas chegou um momento em que eu falei, pô, do jeito que tá, não dá mais para ficar. Entendeu? Do jeito que tá, não dá mais para ficar. Lógico que, assim, o meu carinho pelo clube é fantástico, né? As pessoas, quando eu falo clube, assim, são pessoas que estavam no momento, que estão no momento, que fazem parte, mas, assim, o clube é diferente dessas pessoas. E eu ainda te digo uma coisa, eu tenho como um objetivo, eu vou voltar um dia ainda para o Botafogo. Isso aí eu tenho, é um objetivo que eu tenho na minha vida, que um dia eu vou voltar e vou ser o treinador de goleiro do Botafogo. E assim, às vezes a gente tem que dar um passo atrás, né, como você falou, para que algumas pessoas possam te reconhecer. E a partir do momento em que você sai, as pessoas vejam que você está fazendo falta. As pessoas começam a perceber que você está fazendo falta. Pô, olha só, hoje em dia está fazendo falta aqui. A coisa não funciona, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam. Eu tenho amigos, né, que eu fiz nesse meu período lá dentro, então as conversas, né, você acaba tendo informação de um ou de outro, mas o meu principal motivo que me fez tomar essa decisão, e principalmente de sair, porque essa pergunta, eu sabia que muitas pessoas iam me fazer e falavam assim, cara, tu vai sair de uma equipe profissional para ir para uma equipe sub-20 do Atlético, né? Pô, o que é? Primeiro foi a valorização que me deram aqui. Eu vim para um clube onde eu não conhecia ninguém, as pessoas foram atrás de mim, me fizeram um convite, me fizeram uma proposta, porque sabiam do meu trabalho, reconheceram o meu trabalho, e numa conversa que eu tive de 40 minutos, com pessoas que eu não conhecia, elas me reconheceram mais do que 5 anos no lugar onde eu estava. Então eu falei, então chegou o momento em que eu tenho que sair, entendeu? Acho que chegou, foi a hora de eu sair, vou dar esse passo atrás, para que depois as coisas possam vir a acontecer mais para frente. E agora eu queria que tu falasse um pouquinho, Jorge, da diferença de estrutura do Atlético Mineiro para o Botafogo. Com todo respeito, o Botafogo ainda tem uma estrutura que tem muito que melhorar, né? A gente sabe que aquele campo anexo lá do estádio Newton Santos é um campo em algumas situações bem maltratado, sabe? Eu acredito, eu tenho uma convicção para mim que muitas das lesões que o Botafogo é um clube que sofre com lesão há muito tempo, já não é de hoje. É uma parada que é corrente aí já de anos, jogadores se machucam com certa facilidade. Claro que isso não depende só do clube, tem jogador também que já vem meia boca. Mas aquele campo anexo do Newton Santos lá, ele é um campo bem problemático. Então a estrutura do Botafogo é uma parada que ela tem muito que melhorar, para falar a verdade. Muito, mas muito mesmo. Já a estrutura do Atlético Mineiro, a gente consegue ter informação que é uma estrutura bem melhor, né? Isso também faz uma diferença enorme na cabeça do profissional. O cara chega e fala, pô, aqui eu tenho isso, isso e isso para trabalhar. Lá eu vou ter isso e 50 vezes mais. Então, assim, isso aí com certeza mexe com a cabeça do profissional, né? Sim, não, com certeza, Léo. Eu acho assim, a estrutura que o Atlético tem, eu te garanto que a estrutura da base hoje do Atlético ela é melhor que a estrutura do profissional do Botafogo. Da base. Eu não estou falando a estrutura do profissional do Atlético. Estou falando a estrutura da base. Assim, o centro de treinamento aqui é uma coisa de outro mundo, né? Você tem 7 campos de treinamento, você tem 2 hotéis, um hotel para base, um hotel profissional, refeitório, fisioterapia, odontologia, você tem assistente social, psicólogo, nutricionista, sala de musculação, suplemento para os atletas, assim. Eu tenho amigos, né, que a gente conversa, pessoal que continua trabalhando no Botafogo hoje em dia, e foi uma das coisas que eu falei para eles. Eu falei, cara, olha só, aqui no Atlético, na base, a estrutura que oferece para a base, do sub-20 até, ela é maior que a estrutura que o profissional do Botafogo tem, né?
Isso, pô, eu acho que o Botafogo precisa melhorar muito nesse quesito, né, da estrutura. Como você falou, o campo lá do Newton Santos, a gente só tem o campo anexo para treinar. Muitas pessoas não lembram disso, cara, mas em 2016 nós passamos o ano todo treinando em General Severiano. Foi uma vergonha, né? Passamos o ano todo treinando em General Severiano. E assim, e o clube fez a campanha que fez, entendeu? Classificando por uma Libertadores. Libertadores, Assim, poucas pessoas lembram disso. Mas você verdade. trabalhando com uma estrutura, assim, com todo respeito, o General, ela não atendia há 10 anos atrás. Entendeu? Hoje em dia ela não atende. Atende. O campo é construído em cima de um shopping, né? Então, como É. você falou, a quantidade de lesões que se tem. Então, assim, eu acho que o Botafogo, esse CT, ele, quando sair, vai ser o divisor de águas para o que o clube precisa para que tenha o mínimo de estrutura, o mínimo de condições de trabalho, né, Léo? Eu posso te falar, cara, assim, o Botafogo, ele está ainda aonde está, chegando, porque os profissionais que trabalham lá, eles são muito bons. São muito bons. Tem excelentes profissionais em todas as áreas, né? É um ambiente muito bom, mas em termos de estrutura que oferece, estrutura física, estrutura para atleta, não tem comparação, entendeu? Você tem a estrutura daqui da cidade do Galo, pô, isso aqui é um absurdo. Só para você ter uma ideia, resumindo rápido, né? De atletas da base, que moram na cidade do Galo, moram 93 atletas. Pô. Moram 93 atletas da categoria sub-14 até o sub-20. São 93 atletas que moram dentro da cidade do Galo. Né? Então, assim, a estrutura é fantástica e todas as condições de trabalho, né? Isso aí foi... Eu não conhecia a estrutura aqui fisicamente, né? Só conhecia de ver através de internet, dessas coisas, mas, assim, me impressionou. Mandei um vídeo para o pessoal lá do Botafogo, para algumas pessoas que eu tenho um relacionamento mais próximo, de mostrando, pô, olha isso aqui. Os caras falaram, cara, que isso, cara? Eu falei, ó, isso aqui é da base, não é do profissional, não. Entendeu? Os caras falaram, pô, que isso, que estrutura é essa? Assim, é uma estrutura muito, muito boa e é uma diferença, assim, absurda, absurda em relação a um clube ao outro. Em questão de administração, né? Hoje, na sua visão, você acha que os clubes aqui no Brasil têm melhorado essa questão de administração? Você vê mais profissionalismo em mais clubes? Ou a gente ainda está muito para trás disso? E aproveitar, vou mandar outra pergunta que a Amanda fez. Qual é então, não sei se melhor chega a ser a palavra ideal para a gente falar, mas uma diretoria que administrativamente pode ser referência hoje em dia no Brasil. Não, eu acho que tem melhorado muito essa parte de gestão, né, de administração nos clubes, no modo geral. Você pega aí um exemplo do Bahia. O que era o Bahia há 10 anos atrás? O Bahia, 10 anos atrás, estava na Série B do Campeonato Brasileiro, ficou 10 anos praticamente fora de uma Série A. Chegou um cara lá, um presidente, que, pô, com uma mentalidade diferente, até formado em jornalismo, né, que é o Marcelo Santana, se eu não me engano, um cara com uma administração. Eu penso que os clubes têm que ser administrados como empresa. E você tem que parar de botar ali a pessoa que é teu amigo, cara. Você tem que botar quem vai te dar resultado. Entendeu? É como uma empresa. A empresa funciona. Você está dando retorno para a empresa? Pô, legal. Beleza. Você vai continuar. Você não está dando retorno para a empresa? Por que você vai ficar ali? E alguns clubes ainda têm essa mentalidade. Ah, bota ali porque é o amigo, porque tem um padrinho, que tem alguém que botou. E essas pessoas vão ocupando alguns cargos que passam a ser determinantes no processo. Por quê? O futebol, ele não é só na hora que você entra em campo, né? Você tem uma série de fatores que ocorrem durante a semana, que ocorrem no dia a dia, e a engrenagem ela tem que estar funcionando toda perfeitamente. Então eu acho assim
tem melhorado a administração dos clubes. Eu sou super a favor de que você tenha um gerente, né? Antigamente, na minha época, quando eu jogava, você tinha lá o diretor de futebol que não era remunerado, né? Era o cara que passava no fim do dia no clube para assinar um documento. Eu não vejo futebol, acho que não tem espaço hoje em dia mais para isso. Ele tem que ser profissional. Profissional. Eu penso sim eu penso que o presidente do clube, para mim, ele tem que ser remunerado. Ele tem que ser, na minha cabeça, eu não consigo, na minha cabeça, não consigo entender, por que todo mundo, aí eu penso, por que todo mundo quer ser presidente do clube? Ou por vaidade, ou porque tem Poder, alguma né? coisa, vaidade, poder, ou tem alguma coisa que vai se levar vantagem. Por quê? A pessoa abre mão e o cara fala assim, mas eu abro mão da minha empresa, eu abro mão do não sei o quê para poder tá gerindo aquilo ali. Não cabe mais isso. E se queima, né? De certa forma, se o cara fizer um trabalho, ele acaba se queimando. Haja visto o Roberto Dinamite no Vasco, ídolo, acabou se queimando, né? Sim. Então eu penso assim, eu acho que tem que ser, o presidente tem que ser remunerado. O cara tem que estar lá de 8 da manhã às 7 da noite, entendeu? Como gerente de futebol, como nós hoje em dia, cara. O futebol, por exemplo, aqui no Atlético, eu tinha treino 4 horas da tarde, eu tinha que estar no clube 8 horas da manhã. Entendeu? Eu estou ali no clube de manhã, mas eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou vendo vídeo, eu estou vendo outra categoria, e eu acho que tem que ser assim. Você tem que ter dedicação exclusiva ao clube. Já não dá mais, por exemplo, o treino é às 4, você chegar ali 2h30 da tarde. Entendeu? Acabou o treino às 6 e você acabou o treino às 6, 6h30, 7 horas você está indo embora. Eu acho que não cabe mais espaço para isso. E os clubes que estão conseguindo mudar essa mentalidade, estão sendo geridos de maneira diferente, eles estão conseguindo as coisas aí, os progressos que estão sendo feitos. Né? Agora, assim, uma gestão, um exemplo de gestão, eu posso falar, muita gente critica, né? Falou, mas eu acho que é um exemplo o que o Eduardo Bandeira fez no Flamengo. Ele não ganhou título no clube, mas a gestão, hoje em dia, o pessoal que está aí está aproveitando o que foi feito há 3 anos atrás. E as pessoas só falam do título. Mas o que foi feito lá atrás? A reforma que se foi feita, a estrutura que se dá hoje em dia para os profissionais, entendeu? Eu acho que é assim. Se você não mudar essa visão de gestão, essa visão de profissionalismo, as pessoas falam assim, o futebol é profissional. Ele ainda não é profissional em algumas áreas. Ele ainda não é profissional. Na minha cabeça, Léo, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente falou de departamento médico. Eu acho que o médico ele tem que ser exclusivo do clube. Eu penso assim, o médico ele tem que ser exclusivo. Não pode ser médico do clube e da clínica de fulano, né? Entendeu? Ele não pode, cara. Ele tem que ser exclusivo do clube. Eu acho que tem que ser... mas aí... Então você tem que pagar um cara que ele consiga poder... Mas que ele seja exclusivo do clube. Eu não posso ter um cara que ele dá plantão lá, ele vem aqui, ele chega aqui na hora do treino para ver como é que é o treino, como é que as coisas funcionam, acabou e pronto. As coisas têm que ser profissionais, cara. Enquanto não mudar, alguns clubes vão ficando para trás. Aqui no Rio de Janeiro. Muito se falou do que aconteceu com o Dudamel no começo do ano. O Atlético Mineiro foi lá, contratou o técnico na Venezuela, o técnico que nunca tinha saído da Venezuela, veio para o Brasil, acabou tendo um resultado ruim a curto prazo. Em relação à opinião, eu quero saber da sua parte o seguinte: até que ponto vale você ir buscar um treinador de uma outra cultura, de um outro país, na América do Sul, seja lá onde for, sabendo que é um risco, você não pode ter uma adaptação a curto prazo, de repente. Você não pode esperar bons resultados a curto prazo quando você vai buscar um treinador de uma outra cultura. O Dudamel, não sei, você pode até me confirmar melhor, mas ele não fala português. Ele fala ainda, o que ele fala é muito arranhado, acho que é muito espanhol e não sei se dá, não sei se dá para entender fluentemente. Eu acredito que não. Pelas entrevistas, pelo menos que eu vi dele, não. O
que você acha desse processo, cara? O clube busca um treinador em um outro país e acaba não tendo resultado a curto prazo e acaba, de repente, jogando um planejamento fora, porque eu, particularmente acredito que quando você vai buscar um treinador diferente em um outro país, você tem que contar com os percalços a curto prazo e tem que segurar a bomba, que não é difícil de acontecer. Quero saber a tua opinião sobre isso. Eu acho assim, existem bons profissionais no mundo todo, mas o que eu penso, a minha opinião, a opinião do Jorsey, eu acho que não pode haver um modismo. Não é porque o Jorge Jesus deu certo no Flamengo que todas as equipes do futebol brasileiro têm que procurar treinador estrangeiro. Entendeu? Eu acho que tem que ser feito por convicção. E aí tem que ser uma metodologia, uma linha do clube, né? Que ela, assim, a gente tem um exemplo aí. O Jorge Jesus fez o campeonato, a gente teve como estrangeiro, tinha o Dudamel aqui no Atlético, o Gesualdo no Santos, o Avaí foi pegar um treinador português, com todo o respeito ao Avaí, mas não é possível que não se tenha um treinador brasileiro, tanto é que o Rodrigo Santana, que era aqui do Atlético, agora está lá no Avaí. Não estou falando que a questão não é se é bom ou ruim. Eu acho que o clube ele não pode ir por um modismo. Aqui no Atlético, eu acho que era uma linha que o clube estava procurando. Por quê? Teve o Dudamel, né? Não deu resultado e agora eles foram atrás do Sampaoli e acertou com o Sampaoli. Então, eu entendo por ser uma linha do clube. Se o clube tivesse saído do Dudamel e vindo para um treinador completamente diferente, eu ia falar, poxa, então não é uma linha do clube. Mas eu acho, o que eu penso assim, tem que ser uma linha do clube. E aí, a gente sabe como é que funciona. Você tem que dar prazo. Não dá para... A pessoa vem de fora, tem toda uma situação de ambientação, dos jogadores se adaptarem à metodologia de trabalho que é diferente. Isso tudo não é rápido, não funciona, né? E aqui aconteceu dos resultados não acontecerem, né? Os treinos assim eram muito bons, né? Mas no jogo as coisas não aconteciam. E aí você tem uma eliminação de Copa do Brasil, uma eliminação de Sul-Americana, aí são outros fatores que acontecem, vem uma pressão externa muito grande e acabou se tendo uma mudança, né? Mas eu acho que você tem que dar prazo. Agora, o que eu penso é assim, tem que se haver um direcionamento para o que você quer. E aí, Léo, eu sou bem sincero a você, eu vejo poucos clubes no Brasil fazendo isso. Poucos clubes têm... o que eu quero como treinador? Eu quero o João, porque o João trabalha assim. Você vê clubes no Brasil que eles pegam um treinador, vamos supor, hoje eu quero, né, o treinador. A maioria é oferecido, né? Sim. Não é tipo, não segue uma linha tipo de eu quero isso aqui. Eles abrem o leque e começam, aí oferecem 10, né? Aí eles pegam, pô, esse aqui então, é meu amigo. Esse aqui eu acho que funciona. Então eu não vejo esse direcionamento do clube, né? De direcionar, não, eu quero um profissional. Acho que os poucos clubes que fazem isso, é o Atlético Paranaense. E que é até muito questionado, que muita gente fala, mas o Atlético Paranaense, você vê, qual é o clube, né? Faz entrevista de emprego para treinador. Verdade. O Atlético Paranaense faz, cara. O Atlético Paranaense faz uma entrevista de emprego para treinador. Né? Eu acho que assim, eu tenho a minha linha lá, se é certo ou errado, a gente não está discutindo isso. Mas tem um planejamento lá e as pessoas acreditam naquilo ali. Então ela vai contratar. E vem dando certo no caso do Atlético Paranaense. Sim. E aí ela vai contratar quem se ajusta dentro do planejamento que ela quer. Não é pegar aleatoriamente, ficou na moda, então agora o treinador medalhão. Todo mundo vai para o treinador medalhão. Ficou na moda agora o interino que assumiu e deu certo. Todo mundo vai contratar um interino. Ficou na moda agora o treinador estrangeiro. Aqui no Brasil é assim. Aqui funciona dessa maneira. Infelizmente, funciona dessa maneira. O Sampaoli, já teve contato com ele, já viu o treinamento dele, está há pouco tempo aí, só conseguiu jogar um jogo, se eu não me engano. Já chegou a conversar, já chegou a ver alguma coisa? Eu tive contato na semana que parou por causa do coronavírus, né? Eu até trabalhei com
que o treinador de goleiro daqui foi demitido e eu fiz o trabalho com os goleiros nesse dia, na terça-feira. Trabalhei com ele de manhã e de tarde e na semana anterior eu tive a oportunidade de assistir uns 3 treinos dele. Assim, é diferente, é diferente. É diferente do que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Se vai dar certo, não sei, porque eu acho que a gente tem que ter paciência para que as coisas aconteçam, né? Mas, assim, fiquei impressionado com os 3 treinos que eu vi e nesse dia de eu ter trabalhado junto com eles, né, de manhã e de tarde, assim, a maneira como ele conduz, a intensidade dos trabalhos, eu gostei muito, achei muito boa. Também não depende só dele, né? Depende também da recepção do jogador. Sim, sim, é o que eu estou falando. A gente não tem receita, né? Receita de que vai dar certo. Realmente, eu gostei muito do que eu vi, né? Achei muito bom. Como eu vi treinos do Dudamel muito bons. Eu vi trabalhos do Dudamel muito bom, mas infelizmente não deu liga, não deu resultado, não deu certo. Mas agora sim, o que eu vi do Sampaoli eu gostei. Eu tive um curto contato com ele, mas eu gostei do que eu vi. E para a gente fechar, eu lembro que da última vez que eu te entrevistei, a gente falou de propostas, né? E você já tinha falado que já tinha recebido algumas propostas quando estava no Botafogo. O que te levou a ficar? Por que você, na época, não te interessou a sair? E se foi algum clube grande, se tem alguma coisa por aí, se tu pode falar um pouquinho disso pra gente. Não, eu tive uma proposta, era de um clube grande, né? As coisas a gente conversou, as coisas depois até que não andaram, mas assim, eu ainda acreditava que eu ia ser reconhecido e valorizado dentro do Botafogo. Entendeu? Eu acreditava, eu esperava que isso fosse acontecer, porque assim, as coisas não vinham acontecendo, principalmente hoje em dia eu falo, não tem problema nenhum, era na questão financeira, estavam me prometendo uma situação há muito tempo e não acontecia, não acontecia, e aí você vem a descobrir que ela não acontece para você, mas para outras pessoas estavam acontecendo. Então eu acho assim, se há uma dificuldade, a dificuldade tem que ser para todo mundo. Nós estamos num momento ruim, não dá para dar um reajuste para você, Jorge. Beleza, tranquilo. Mas aí você sabe que tem pessoas que estão recebendo reajuste. Tem pessoa que chegou ganhando X. 6 meses depois estava ganhando X e meio. 6 meses depois estava ganhando 3X. Espera aí. Aí não dá, né? Ou ela tem que ser igual para todo mundo, ou ela não é. Ou então ela não funciona. Então foi isso que aconteceu, cara. Foi assim, elas tiveram, mas eu no momento ainda acreditava e achava, não, vou ser valorizado, vou ser reconhecido. Até uma hora em que chegou e que eu falei, não, agora chega. Agora chega, aconteceu um fator que foi determinante. Ano passado, quando a gente voltou da Copa América, né, no retorno da Copa América, me chamaram e falaram que o clube precisava reduzir gastos. Né? Que o clube precisava reduzir gasto e que uma das situações para o clube reduzir gasto, eu e mais 2 profissionais, nós teríamos que ir para a base. Ô, Léo, vou te ser sincero. Pegava eu e esses 2 profissionais, no caso os 3, e os caras que eu falei que não aceitava ir para a base, que eu queria ser mandado embora. Eu preferia ser mandado embora, nada desmerecendo a base, nada disso. Isso aí não tem, não é nada. Tanto é que eu estou trabalhando na base do Atlético Mineiro. Não é nada contra isso. Mas é que eu não acreditava do que me foi falado. Entendeu? Porque se você pegasse eu e os outros 2 profissionais, se você somasse os 3, não dava 20 mil reais o que o clube gastava. Com isso, o Botafogo passou a pagar em dia depois? Não. Então não o problema faz diferença. então não faz diferença. Então o problema não era esse, entendeu? Entendi. Então aí foi quando eu falei, aí foi um fator determinante para que eu pudesse chegar e falar assim, não, chega, eu vou procurar ser valorizado e reconhecido em outro lugar e um dia eu retorno, um dia eu volto sendo valorizado e reconhecido.